em 100 inscritos e, como prometido, nós vamos fazer um sorteio de um livro. Esse sorteio eu vou estar realizando na terça-feira. Estou avisando vocês hoje porque o programa ele trabalha com comentários e curtidas. Então ele faz uma rotação daqueles que comentaram os vídeos anteriores e curtiram. E a partir daí ele seleciona uma pessoa como ganhador. Então já vou avisando, curta, comente para que a gente possa realizar o sorteio na terça-feira. Vocês saberão quem será o ganhador. E hoje é dia de resenha. O livro que nós vamos comentar será O Enigma de Sansão, lições de vida de um líder controverso. Mas antes, roda a vinheta! Marcelino César. É um livro composto por 160 páginas, ele é dividido em 3 partes. Na parte 1, conta a robustez, as exposições na cidade de Tímina. A parte 2 fala sobre insensatez, intrigas no vale de Sorek. E parte 3, em Vale 3, triunfo na cidade de Gaza. É um livro que ele explica detalhes da história de Sansão. É preciso ver a próxima cena para saber o que irá acontecer com Sansão. E a história de Sansão é tão controversa que ora ele está bem, ora já gera rancor, ódio na vida dele, a ponto dele matar os inimigos. E a história conta que a sua mãe foi escolhida para que Sansão pudesse ser gerado, sendo que ela não poderia beber vinho forte. E a promessa é de que Sansão, em sua cabeça, não poderia passar navalha, porque ele seria nazireu consagrado ao Senhor, um juiz usado para libertar o povo de Israel. Porém, Sansão nasceu, cresceu, mas dentro de seu coração havia aquele engano, que a Bíblia fala, enganoso é o coração, né? Mais que todas as coisas. E foi o que aconteceu. Sansão estava passando pela vinha, quando a regra era que ele não podia comer das uvas, beber vinho e se embriagar. Porém, Sansão estava passando pela vinha, como assim? Tem a vinha, talvez eu possa comer ninguém vai ver, não vai fazer problema nenhum. Mas, quando ele estava passando pela vinha, apareceu um leão, um filho de leão, que a Bíblia registra. E esse filho de leão, ao vir ao encontro de Sansão assim, olha para o leão e é como se ele o autor mesmo fala, como se ele estivesse arregaçando as mangas, pegou o leão e matou, como se matasse um animal pequeno. Ele matou o leão, deixou na vinha e continuou indo para Tímina, a cidade onde ele não podia ficar. E chegando no local, se apaixona por uma moça, Filisteia. Então ele retorna para casa, avisa os seus pais não aceitam porque ele pergunta por que você não procura aqui, né? Entre os judeus, você procurar lá fora. Mas os pais aceitaram, então Sansão retorna. E quando ele retorna, ele não conta para os pais dele que ele matou o leão, não conta. Ele guarda esse segredo, nem conta que passou pela vinha. Porém ele vai, quando ele retorna para fazer o convite de casamento a essa moça, ele encontra mel dentro do animal que ele matou. Ele pega o mel e come, como se não houvesse acontecido nada. Quando chega em Tímina, pede em casamento e os pais aceitam que Sansão se case com ela. Só que a tradição era que eles tinham que realizar um enigma. E esse enigma, quem descobrisse o segredo, iria dar para o casal 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Então, o desafio estava aceito. E o desafio era o seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E aí, vocês sabem? Se fosse vocês diante lá da cena, vocês teriam 7 dias para descobrir esse enigma. Qual seria a resposta de vocês? Vamos lá? Põe pausa aí e pensa. E por durante 7 dias eles ficaram
ficaram desesperados tentando encontrar a resposta do enigma e não encontraram. Então, Sansão responde, ele não conta nem para a noiva dele e diz: qual coisa a mais doce que o mel? E que coisa a mais forte que o leão? Diante dessa resposta, eles ficaram furiosos e não permitiu com que Sansão se casasse com a moça. Sansão então retorna irado, com raiva por não ter conseguido o objetivo dele. E ele pega 2 raposas, coloca fogo no rabo, amarra as duas. E os filisteus, ao descobrir, decidem realizar uma vingança. Eles vão para a casa da noiva de Sansão e lá coloca fogo na casa, matando ela e seus pais. Sansão, ao descobrir dessa situação, fica decepcionado com tudo. Então, ele decide matar todos os filisteus. E quando ele decide matar os filisteus, a Bíblia fala que apenas com uma queixada de jumento ele mata 1000 homens. O objetivo de Sansão era destruir os filisteus. Ele está destruindo da maneira dele. Mesmo ele cometendo erros, ele está destruindo. Só que a vida de Sansão não para por aí. Sansão viu que a vingança não dava certo. E ele continua a história. Então, Sansão, depois que matou esses 1000 filisteus, ele desce e se encontra com uma prostituta. E fica com ela. Depois que ficou com ela, ele continua o seu caminho e se encontra com uma que vai conseguir descobrir o segredo de Sansão. E essa se chama Dalila. Quando ele se encontra com Dalila, é amor à primeira vista. E o seu amor por ela é tão grande que ele se deixa seduzir pela beleza. E ela tem uma característica. Ela consegue o seduzir através do amor, através da sedução. Descobrindo que agora o coração de Sansão foi novamente fisgado, então eles chamam Dalila e falam: Dalila, tenta persuadi-lo a descobrir qual é o segredo dessa força, aonde Sansão tirou. E Dalila aceita o desafio. Então ela pergunta: de onde vem essa força, essa tua robustez? E Sansão, querendo brincar, na primeira tentativa ele fala: olha, Dalila, se você me amarrar com 7 vergas de vinhos frescos que ainda não estivessem secos, então eu me enfraqueceria e me tornaria como qualquer um deles. Primeiro enigma. Dalila então acalentou até que ele dormiu e logo ela chama os filisteus. Ao chamar os filisteus, eles cumprem o que ela fala, porém ele acorda, desamarra como se fosse linho fino e consegue escapar. Dalila fica muito triste, chega com Sansão e diz: Sansão, como você não me ama? Você mentiu para mim. Tá bom, passa um tempo, Dalila vai novamente tentar Sansão. No segundo, ela pergunta de novo para ele: e aí, Sansão, onde está o segredo dessa sua força? Então Sansão fala o segundo enigma: se me amarrassem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e me tornaria como um deles. Dalila acalenta-o novamente e ele dorme. Ela chama os filisteus a amarram com corda nova e as cordas geralmente eram muito precisas. Mas Sansão, ao acordar, desamarra-as como se fosse um linho fino. E agora Dalila pergunta: nossa, ele falou a primeira vez, falou a segunda vez e ainda não me contou o segredo. Dessa vez ela consegue, com palavras de persuasão, consegue descobrir. Que ela fala: você não me ama? Por que você não me conta o segredo? Então Sansão, já não aguentando mais por durante todo o tempo guardar esse segredo, pensando que Dalila lhe traria confiança, então ele conta o segredo e diz: olha,
se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, certamente não conseguirei sair. Ou seja, se cortasse o meu cabelo, então a minha força iria. Dalila entendeu que agora conseguiu roubar o coração de Sansão. Então ele dorme, ela corta as tranças, manda chamar os filisteus. Sansão novamente acorda e agora ao acordar, pensando que iria novamente vencer a batalha, o Espírito do Senhor já havia se retirado de Sansão e a sua força já tinha ido embora. E a partir de ter ido embora, Sansão foi amarrado, furaram os seus olhos e o prenderam nas colunas do templo. Ali fizeram chacota, ali o humilharam, se deram por vencidos. Mas o tempo passa e quando o tempo passa, o cabelo de Sansão volta a crescer. E quando volta a crescer, é o processo do tempo que Deus começou a trabalhar em Sansão. E em uma certa feita, eles estavam reunidos e a festança estava ali em grande medida, quando um deles toma a frente e diz: mande chamar Sansão, vamos bagunçar, vamos o humilhar. Sansão já tinha passado pela humilhação, não precisava mais humilhar mais, além do que ele já estava sendo humilhado. Mas mandaram chamar Sansão. E ali novamente fizeram brincadeiras com ele, porém Sansão faz uma última oração e diz: Senhor, faze-me justiça pelos meus inimigos. E ali a Bíblia fala que foram mais os que Sansão matou em sua morte do que quando ele estava vivo. A vida toda de Sansão foi uma reviravolta, ele teve chance de se arrepender. E agora eu deixo uma pergunta para você. Sansão cometeu um suicídio ou Deus lhe deu uma nova chance de perdão e ele encontrou a salvação nos últimos instantes da vida dele? Como você definiria os últimos instantes de Sansão? Que fique com essa pergunta e que possamos aprender com Sansão. O coração é enganoso mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Porque eu, Senhor, som dos corações, eu provo as mentes, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Que possamos escolher as respostas, os caminhos certos, que aí tudo vai dar certo para nós, segundo a boa vontade do Senhor. Então é isso, gente. Até terça-feira no nosso sorteio do livro. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.